Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, persegui os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Minha gente, hoje, segunda-feira, da 10ª semana do tempo comum. A palavra de Deus hoje é de Mateus capítulo 5, versículo 1 seguintes, famoso sermão da montanha. São Mateus coloca Jesus como o novo Moisés. Para a gente entender o sermão da montanha, a gente precisa entender o que aconteceu com Moisés em outro monte, lá no Antigo Testamento, chamado Monte Sinai. Ali Moisés sobe, conversa com Deus, Deus entrega as tábuas da lei, ou o decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos. Moisés desce e transmite os mandamentos e decretos de Deus ao povo. Isso fez com que o povo de Deus nascesse lá no Antigo Testamento. A religião judaica é fundamentada neste evento, a entrega da lei. Assim, quando Jesus vem ao mundo, ele é posto por São Mateus como o novo Moisés. Mateus escreve o evangelho dele especialmente para judeus convertidos, que conheciam muito bem essa história. Então, quando Jesus vem, ele é o legislador, aquele que traz uma nova lei, aquele que coloca no coração das pessoas uma nova lei, para a nova humanidade, para a nova igreja, para o novo povo que ele estava fundando. Por isso, Jesus sobe ao monte, segundo São Mateus, sobe ao monte, a multidão, ou as multidões cercam Jesus, os discípulos se aproximam e Jesus começa a ensinar. Então, o sermão do monte, o sermão da montanha, ele está ali no capítulo, começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 7. É longo. Neste sermão da montanha, Jesus passa uma série de orientações, mas especialmente o núcleo do sermão da montanha é as famosas bem-aventuranças. E aqui a nova lei do Senhor. É como se fosse um novo salmo. Bem-aventurados são todos aqueles bem diferentes daquela época. Naquela época, bem-aventurado era rico, bem-aventurado era poderoso, era fazendeiro, bem-aventurado quem gritava mais, bem-aventurado quem tinha autoridade. Para Jesus, não. Bem-aventurados são os mansos, os misericordiosos, que promovem a paz. Bem-aventurados são os que são perseguidos, injuriados. Bem-aventurados são aqueles que sofrem. E especialmente por quê? Porque o que é beato? Bem-aventurado. Não é? Por isso que sempre um passo antes da gente declarar a canonização, né, na nossa igreja de uma pessoa, a gente diz ele foi declarado beato. Então, um bem-aventurado significa que está no céu. Então Jesus está dizendo, você vai para o céu sim. Não é? Essas são as condições. E aqui há que esclarecer, por exemplo, a pobreza de espírito. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Não é? Aquela pessoa que esvaziou-se de si mesma, especialmente no sentido espiritual, para que Deus possa preenchê-la. Uma pessoa que acha que já está rica, que já está plena de Deus, uma certa vaidade espiritual, essa pessoa ela não vai ser bem-aventurada nunca. Por quê? Porque não tem lugar para Deus na vida dela, não tem lugar para misericórdia, não tem lugar sequer onde colocar mais coisas espirituais na vida dela, porque ela já se acha completa e inteira. Assim também são aquelas pessoas que Jesus fala, não é bem-aventurado o que vive em paz, é o que promove a paz. Então, vale a pena nos debruçarmos sobre o sermão da montanha, vale a pena nos debruçarmos hoje sobre esse evangelho das bem-aventuranças e pedir a Deus também a graça
de que Ele nos converta todos os dias. É importante, quando a gente for confessar, sempre ter o sermão das bem-aventuranças diante dos nossos olhos, do nosso exame de consciência. Afinal de contas, nós somos o povo não da antiga legislação, não do antigo Israel, somos o povo do novo Israel, somos a vinha do Senhor, somos este povo que nós chamamos igreja, fundada por Jesus, e por isso também precisamos aprender de Jesus, o legislador dessa igreja, aquele que deu para nós seus decretos e mandamentos, aprender o que é fazer a vontade dele. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine, te deixe no colo de Nossa Senhora, e daqui envio a bênção do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.